Yeah. Estamos no ar, o pessoal. Então, se estamos no ar, eu acho que eu vou começar com uma pequena introdução. Eu vi aí o flyer. No flyer, parece que era desporto. Olha. Soba. Eu só queria, alertar ao pessoal. Na realidade, mesmo aqui vai ser uma conversa aberta, sem muita formalidade, sem muito tempo. Então, Estou perfeitamente, mano. A dizer no princípio, o tema, eu acho que se calhar foi propositado, né? Que eu acho que o futebol, o desporto na visão panafricanista, eu acho que o tema é mais ou menos assim. Pronto, se calhar foi propositado. Então, a minha pequena introdução era, na verdade, não é falar sobre futebol em si, né? É falar, na verdade, sobre o desporto. O desporto, as pessoas têm que observar que o desporto não tem que ser visto só como entretenimento, porque as pessoas observam o desporto simplesmente como entretenimento, mas não. O desporto acaba sendo muito mais profundo que isso. Eu digo mais profundo que isso porque quando se cria, né, a competição de um indivíduo com outro indivíduo, a gente está a defender, na verdade, bandeiras, a gente está a defender territórios, ok? Por exemplo, duas seleções quando jogam. Por que nós, os africanos, principalmente, como acabamos sendo os mais fracos, que menos ganham, quando um país africano ganha, a gente se sente bem, a gente faz aquela festa, porque no futebol envolve-se tudo. As pessoas matam-se por causa do desporto, né? Para falar só do futebol. Futebol em particular, porque é aquele que é chamado o desporto rei. Mas o que eu quero aqui passar é que o desporto é muito mais do que entretenimento. Quando uma equipa ganha outra, aquilo parece como um soco, né, no meio do estômago, porque você sente que você perdeu. Então, é uma forma de medir poderes, de medir capacidade. Porque se a gente, por exemplo, tivemos o jogo do Congo e Portugal. Por exemplo, se Portugal perdesse com o Congo, aquilo seria uma demonstração de poder, seria uma demonstração de força. Então, é preciso observar que o desporto, o futebol e todos os outros é muito mais do que entretenimento. A gente dá as nossas vidas, dá as nossas guerras, porque na verdade é uma defesa de bandeira, é uma defesa de comunidade. Mesmo quando a gente sai do nosso bairro para competir com outro bairro, ganhar aquele bairro, né, é uma demonstração de poder, porque você sente que não, o fulano é bom, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que o outro. Então o futebol é muito mais profundo, envolve tudo, as pessoas pagam pelo desporto, corrompem. Tivemos aqui bem há pouco tempo a situação do CAN, e vimos como o Marrocos deu tudo de si para conseguir então ter a competição dentro de si. Então é só para fazer essa introdução que o desporto é muito mais do que entretenimento, é uma luta de poder, é uma luta de superioridade, e essa é a minha pequena introdução. Sou bem atrevido, e nem deixou apresentar os outros, nem nada, já arrebentou com a casa. Sou bem como você também. Adérito! O Adérito não consegue guiar, eu acho que está com problema do microfone. Não, eu estou a falar e está a me ouvir. Você está com problema do microfone, Adérito? Não, eu estou a falar e o pessoal está a me ouvir. Eu não consigo ver o Adérito. Quem consegue ouvir o Adérito? Eu estou a ouvir o Adérito. Soba, você é o único que não está a me ouvir. Você nem me deixou introduzir os outros, nem apresentar, nem nada. Dar continuidade aí, Adilson. Nem falar qual é a ideia. Se tiver alguma coisa... Eu não consigo ouvir o Adérito. Acho que você é o único. Para não ficar assim. Eu não consigo ouvir o Cassidula também. O tema é pertinente, né? Afinal de contas, estamos em momento de Copa, caiu o Campeonato do Mundo, e, na minha visão, o futebol ou os esportes nunca foram apenas sobre só entretenimento. Tem o seu viés espiritual, tem o seu viés físico, né? Até porque, através desses eventos, eles anunciam uma maré de coisas. Também não consigo ouvir o Cassindola. Cassindola, vai. Yeah. Eu só consigo ouvir o Adilson. Yeah.
é preciso nós ficarmos cientes que nunca foi só sobre entretenimento, nunca foi só sobre diversão. Para mim, vamos poder aprofundar mais lá para frente, mas para mim, principalmente é sobre controle de massa, tanto controle físico, tanto controle espiritual, porque quando diversas pessoas, quando vibram na mesma frequência, atribuem a essa frequência uma certa camada de força, entendeu? Um certo poder espiritual. Então, tem lá um estádio cheio de pessoas a vibrarem para o mesmo objetivo, é como se fosse num show musical, entende? Então, é, o impacto que isso tem a nível energético é grande, as pessoas nunca se ligam nisso. E a nível de controle de massa também, a nível de controle de comportamento, né? Então vamos aprofundar isso mais lá para frente, mas sabemos que tiraram os nossos ídolos, que eram os nossos pais, nos deram ídolos que hoje são pessoas que a gente não conhece, entende? Então tem Alguém aí muito, consegue ouvir o Cacindula? tem muito viés Alguém consegue ouvir o Cacindula? a ser aberto, tem muita coisa a ser extraída nesse tema, mas lá mais para frente vamos falar sobre. Estão todos no escuro, jovens. Eu também estou no escuro. Olha, Você voltou aqui agora. eu consegui te ouvir. Agora, acho que o Adilson pode também fazer a sua pequena introdução. Esteja à vontade, Adilson. Eu levo a conversa mais num outro lado, né? Que está relacionado com a posição das seleções africanas a nível do campeonato mundial, né? É a mesma condição praticamente política e econômica que o continente ostenta. Nós temos visto que muitos negros, muitos africanos brilham em seleções europeias. E essas seleções foram, indubitavelmente, potências colonizadoras. E, do meu ponto de vista, a exploração do continente africano não se limita apenas na extração de matérias-primas ou recursos naturais, mesmo também a nível da exploração da qualidade dos serviços prestados pelos africanos também. Isso não se reflete apenas na academia ou nas engenharias, inclusive no futebol. Nós temos muitos africanos, muitos jogadores africanos a se destacarem no Mundial, quase que os melhores jogadores do mundo atualmente, na sua maioria, são negros. E é complicado nós vermos as seleções africanas terem um olhar praticamente de subalternos, um olhar periférico sobre essas seleções, porque simplesmente o futebol exige também infraestrutura, não só bons jogadores, tem que ter infraestrutura, investimentos a nível das federações de futebol, coisa que os países africanos ainda não têm, mas isso tem uma explicação lógica e uma explicação na base da história, porque quando esses países africanos conseguiram alcançar a independência, parte dos seus países não tinham infraestruturas para dar vida ao futebol nacional. Mais adiante, vou começar a aprofundar cada item desde a exploração do neocolonialismo no futebol, como a condição subalterna das seleções africanas no Mundial. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que era suposto. Dashi, pode fazer a tua pequena introdução? E acho que o Dash de momento está com um problema. Eu tinha uma pergunta muito, muito simples para fazer para todo mundo que está aqui. Nos dias de hoje, alguém de vocês aceitaria apostar no seu filho, lhe metendo numa escola de futebol cá em Angola, independentemente da província, do município, ou seja lá o que for? Alguém de vocês aceitaria meter o filho numa escola de futebol ou apostar no seu filho para que seja um profissional de futebol? A pergunta é para o geral, é? Conseguiram me ouvir? E aí, então, quem puder responder, que responda. Vamos fazer disso uma conversa aberta, é? Sem muito mimimi. Para ser sincero, em nenhuma parte do mundo eu deixaria meu filho fazer
qualquer tipo de profissão associada ao mainstream. Nenhum tipo de profissão associada ao mainstream. Nenhum. Nem futebolista, nem músico, nem nada, nada. Palhaçada. Por quê? Primeiro porque hoje em dia não é sobre habilidade, é negócio. Então, existem muitas regras para entrar ali dentro. E, principalmente no futebol, uma das regras é a prostituição. Vou falar aqui abertamente. Se o teu filho, ele pode jogar o quanto for, você tiver o dinheiro que tiver, se ele não dá o cu, não vai querer, não vai se ingrar, não vão lhe convocar. Os pedófilos estão todos nessas academias de futebol. Entendeu? Então, eu não meteria meu filho aí, nem pensando. Nem em Angola, nem em nenhuma parte do mundo. Adilson, Vou seja à responder vontade. também essa questão. Eu só No meu consigo. caso, né, conhecendo a realidade de Angola, não meteria por uma questão de conhecer como é que funciona aqui o sistema. Que os jogadores são selecionados da base de ver quem é o pai, ou até outros chegam a pagar para jogar na seleção. Há um sistema aqui de corrupção tão autêntica que meter o filho submetido a isso seria como uma sentença de pressão psicológica que não seria salutante para a sua saúde mental. Então, não meteria. Mas, né, como desconheço o mercado europeu, como é que funciona, porque eu vejo que na Europa, pelo menos, é diferente. Funciona o futebol, é na base da meritocracia e talento. Então, lá, talvez deixaria. Até porque os africanos brilham mais, conseguem brilhar mais na Europa do que aqui nos seus próprios países. Tivemos caso de um jogador africano que representa, acho que foi do Côte d'Ivoire, que representou França. Mesmo o caso do Mbappé, disse que foi a França que lhe deu a oportunidade de mostrar seu talento no mundo, ao passo que no seu país africano não teria, nem seria jogador profissional. Então, é por essas razões que eu não deixaria meu filho aqui em Angola ser um jogador de futebol. Muito bem, muito bem, muito bem. Adilson, Olha, Adilson, olha só. Vou dar um ponto aqui no Adilson. O que acontece? Sim, Existem pessoas que realmente são extraordinárias, entendeu? Tipo um Messi, um Cristiano Ronaldo, gajos que nascem com a bola no pé. Esse aí, por mais que você tente lhe barrar, ele vai sair de alguma outra forma. Um Mbappé. Tem pessoas que estão para isso. Agora, nossos filhos, que nascem com perna de madeira, estamos aí eles meter para aprender a jogar. Esses aqui estão em pé de igualdade com todo mundo. Então, vai precisar de milagre para ele entrar no orgânico. E nós sabemos como é que essas escolinhas de futebol estão a Mas vocês funcionar. conseguem ver-se uns aos outros, mas eu não. não, a tua visão penso que é muito pessimista, porque nós temos casos de jogadores, por exemplo, Capita, mesmo Zito, que são talentosos no seu nível, mas tiveram boas oportunidades na Europa, ao passo que aqui em Angola estavam nos clubes, nem apareciam da segunda divisão, e quando for para a primeira divisão era tido como banco. Já na Europa tem a oportunidade de estar na primeira divisão e ser titular. Isso sem contar que muda a sua condição financeira. É por aí. Mensagem mais. Existe uma pergunta aí, deixa eu ver. Ok. A pergunta é se eu meteria alguém a treinar, o meu filho a treinar. Olha, eu vou voltar mesmo, acho que o pensamento, o fio de pensamento é o mesmo. Existe uma estrutura muito grande, né? Porque o futebol, o futebol, ela precisa de uma estrutura muito maior, ok? Vamos dar exemplos muito práticos. Onde está situado o estádio onde normalmente a nossa seleção pratica o seu desporto? E o Petro de Luanda, que é uma das equipas da Angola, também joga, que é o 11 de novembro. Fica a quilômetros de distância onde vivem a maior parte da população. E nós temos problemas básicos que é o problema de transporte, uso táxi está por 300 kwanza. Nós temos problemas problemas que não deveriam existir, que é o problema de alimentação ou para comer. Então,
Tudo isso vai afetar com que desportos como o futebol não tenham, na verdade, assim, né, grande valorização. Porque eu não vou sair daqui da minha banda, onde eu vivo, para assistir um jogo até o 11 de novembro. E tá, que você vai ficar um grande problema para mim. Tá sabendo? Como é que eu vou contribuir para uma equipa de futebol, tipo o Petro de Luanda e outras equipas de futebol, se eu já não tenho dinheiro de táxi? E temos problemas de iluminação para voltar. Então, há uma estrutura que é necessária, que tem que existir dentro de determinados países. E essas estruturas, essas coisas básicas, não existem nos outros países. Nos outros países que é mais desenvolvido. Por exemplo, na França. Na França, nós temos um número de jogadores que têm DNA africano. Até existem pais africanos que têm os seus filhos lá na Europa e já esforçam o seu filho para praticar o futebol, para jogar o futebol, para aprender o futebol, porque ele sabe que se o filho ir numa academia, aí é um foi do tipo, o filho vai ter um contrato milionário, ok? É que o Edson falou também que a estrutura do poder financeiro, porque a pessoa vai ter aquele poder financeiro, então já cria uma dificuldade, ok? Alguém pensar, não, vou colocar o meu filho aqui, eu não coloco. E gostaria, na parte que é a questão que os jogadores muitas das vezes optam, né, por defender bandeiras de outros países. Primeiro que aqui não estou a dar lição de moral para qualquer jogador, né, que começou a defender bandeiras de outro país, porque cada pessoa, na verdade, tem como eu posso dizer, as suas, como eu posso dizer, tem as suas necessidades, os seus argumentos, porque que a pessoa entrou, né? Por exemplo, eu atualmente com essa consciência, se o meu filho já estivesse dentro imaginemos, do Paris Saint-Germain, eu que tenho uma consciência, obviamente, uma consciência muito mais pan-africana, eu ia levar isso para o meu filho. Nós temos exemplo do Koulibaly, do Mendy, que são jogadores que que defendem, né, as suas seleções africanas, como o Senegal. O Mendy foi muitas das vezes puxado para representar a França, mas o Mendy disse simplesmente eu não vou. Eu não vou porque quando eu vou na minha casa, eu como fufu, como funjo, eu falo a minha língua, ok? Eu me sinto. Então, as pessoas têm, na verdade, os seus argumentos para defenderem uma outra bandeira. Mas ainda assim, eu não vou criticar de corpo e alma um indivíduo que escolheu defender a bandeira da França. Eu digo isso, não vou criticar de corpo e alma por quê? Porque nós temos governos falhados e muitas das vezes, nem muitas das vezes, é verdade que esses governos não fazem nada por esses indivíduos. Aqueles camaradas que gostam de representar a França, como o Mbappé e o Adilson já falou bem aquela vez, que muitas das vezes esses países dão, né, a alegria, dão poder financeiro, dão tudo aquilo. Eles sentem que têm uma dívida moral por esses países, ok? E representam. Eu acho que se ninguém não me acordar, eu acho que vou falar mesmo aqui, boé. Acho que temos que pegar também esse ponto sobre o apoio dos africanos à seleção mexicana no jogo contra a África do Sul. Penso que foi daí, a partir desse jogo, que o Adérito teve a ideia de criar esse debate. Olha, na realidade nem foi a partir desse ponto. Adilson, consegue me ouvir? Adilson, consegue me ouvir? Faz só um fecho, se puderes. Na realidade, a intenção de criar essa conversa não foi propriamente por causa do povo africano que está a apoiar o México ou que está a apoiar todas as seleções na África do Sul. A minha preocupação foi mais no sentido de, durante muito tempo, alguns panafricanistas se posicionavam contra o futebol de forma muito radical e outros não. Agora, nessa linhagem que nós entramos para o Mundial, surgiu a cena do racismo. Então, me fez compreender realmente qual seria o posicionamento ideal ou certo em relação à visão pan-africana. Porque, por exemplo, tu tens o Evaldo a te dizer que para não apoiar a África do Sul, apoias uma outra equipa. E depois vem um outro irmão a dizer que não, eu sou pan-africanista, mas apoio o Messi, apoio a Argentina. E vem outro a te dizer que eu apoio Portugal e outras equipas europeias. Então, o que eu quis mesmo saber, cá entre nós, no movimento pan-africano e quem não é do movimento, como é que olham para o futebol a nível do mundo? Porque
Porque já se surgiu aquela pergunta se futebol é uma distração ou não, futebol é político ou não, futebol é isso ou não. Então, por isso é que surgiu a minha preocupação em ter essa conversa aberta com os meus manos, está vendo? Porque cada um defende o seu posicionamento e de forma distraída está se deturpar muita coisa. Nem sempre aquele que diz que eu não assisto futebol é contra o futebol. Se calhar não assiste porque tem visto a forma como o futebol tem caminhado. E um dos temas também que nós vamos tocar é em relação às apostas. Se formos a ver, tipo, nós vivemos em Angola, sabemos muito bem como é que funcionam as apostas. E como é que a maior parte dos nossos irmãos estão a ser prejudicados por causa dessas casas de aposta. Quem está dentro disso tudo? O futebol. Nós temos visto irmãos lutarem contra irmãos por causa do Messi ou do Cristiano Ronaldo. Quem está dentro disso tudo? É o futebol. Então, a minha preocupação é muito mais essa. E depois, bem no final, ou se calhar podemos, no meio, falar de como é que nós estamos a ver o Mundial e tocar na xenofobia, que eu não chamo de xenofobia, mas chamo de afrofobia na África do Sul e outros temas de forma bem aberta. Não sei se me compreendeste, Adilson. Ei, Agora, a minha pergunta vai diretamente ao Osvaldo. Osvaldo, consegue me ouvir? qual Osvaldo, bro? Você é o único que está aqui, Cassindula. Estou mal habituado. Vou continuar a chamar já Cassindula. Boy, para ti, qual seria o posicionamento mais ideal dos panafricanistas neste Mundial? E, por outra, se a África do Sul tivesse numa... Como é que eu posso dizer? Tivesse no grupo de Portugal, Brasil, Inglaterra, como é que tu achas que os panafricanistas deviam se posicionar perante isso? Ué, independente de qual grupo a África do Sul esteja, qualquer seleção que jogar contra a África do Sul, eu vou me posicionar a favor da África do Sul. Porque é o seguinte, nós temos que começar a ver que a estratégia não mudou, é sempre dividir para governar. Eu vou explicar o porquê. Vejamos que o problema na África do Sul não são todos os sul-africanos. A África do Sul tem mais de 9 etnias. No entanto, uma delas são os Zulus. E os Zulus causam problemas na África do Sul em relação aos outros grupos, desde a época do Apartheid. Está a ver? E agora? Eles é que estão a fomentar isso. E se vocês forem ver, existe um mapa da xenofobia e as províncias que têm alto índice de xenofobia são dominadas pelos Zulus. Entendeu? Aí você se pergunta, mas as autoridades deviam fazer alguma coisa. A África do Sul é regida por autarquias. Entendeu? Dentro desse ponto de vista, você percebe que aquele mesmo gajo que está lá, que é o polícia, ele é amigo do people que está na rua, sabe? Então, nada é feito. Mas o governo central devia fazer alguma coisa. O governo central não consegue. Por quê? Porque o governo central sul-africano ainda é dominado pelas elites que herdaram todo esse poder do apartheid, através do acordo que fizeram com Nelson Mandela. E são essas elites que mandam o poder político. Entendeu? Então eles não podem... Então eles não podem fazer, e nem conseguem fazer nada politicamente e economicamente. Quem controla a economia, lhe é viável que esse tipo de separação entre os países africanos continue. Eu não vou condenar. Então, eu já sei que os Zulu como povo são uma merda. São intriguistas, não gostam de trabalhar e acham que o culpado dos problemas deles são sempre os outros, os Zulus. Então, eu não vou condenar o Xhosa, não vou condenar as demais etnias, só por conta deles. Não vou fazer isso. A África do Sul é multicultural. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? E ainda que eu não apoiar a África do Sul, não vai me fazer com que eu apoie, por exemplo, uma nação colonizadora. Aí é burrice demais. Entendeu? Quer dizer, as pessoas se sentem mais à vontade
se levantarem contra os seus próprios irmãos, usando qualquer pretexto que aparece. As pessoas usam para se sentir à vontade para se levantar contra os seus próprios irmãos. Entende? A Europa tem seus campeonatos, tem seus problemas, mas eles não saem aí falando que destilando ódio contra os próprios europeus. Os cidadãos russos no resto da Europa, eles não são estigmatizados, mas a Rússia atacou a Ucrânia. Porque eles entendem uma coisa, antes de qualquer uma outra coisa, é o white power. E quando você vem aqui publicamente e ataca um outro país black, você está a enfraquecer o black power, man. Nós é que fazemos com que a nossa raça seja mal vista a nível mundial, porque nós estamos sempre atrás de um pretexto para não fazer o que devia ser feito. Muitos gajos que já queriam como apoiar a Argentina, se a África do Sul se encontrar com a Argentina, vão bater palma para apoiar a Argentina. Entende? Mas eu não. Eu posso não falar isso publicamente, mas também não vou torcer contra publicamente. Fico neutro. Boas. Agora, Dash. Aí tem uma pergunta que também pode responder, depois vem o Soba. Fala. Soba, fala. O Aderto questionou-me se a África do Sul estivesse num grupo com clubes europeus, se eu apoiaria os clubes europeus, né? Ou quem eu apoiaria. As pessoas precisam compreender que quando os africanos apoiaram o México em detrimento da África do Sul, não foi uma perda de consciência, ok? Não foi um síndrome de alguma coisa, não. Aquilo, na verdade, foi um ato de protesto. As pessoas têm que compreender isso, é um ato de protesto. É um ato de protesto por quê? Porque quando nós temos um país como a África do Sul, que está sendo símbolo de resistência em relação com o apartheid, e teve ajuda de várias nações africanas. Então, quando a gente vê que os povos dessa comunidade começam a agir dessa maneira com os outros africanos, ok? Isso dói. E começamos a ver que... E começamos a ver que o comentário da nossa mana Ginga. Yeah. Então, as pessoas têm que compreender que é um símbolo de protesto. Então, ficar no silêncio em relação a tudo isso é uma cumplicidade. Você acaba sendo cúmplice desse ato. Então, as pessoas têm que perceber que não é quebra de consciência. Então acho que se a África do Sul defrontasse a Alemanha no primeiro jogo, a Alemanha seria representada por nós como a Alemanha da África, e não uma questão de perda de consciência. As pessoas têm que entender isso, não é porque estamos a amar a Alemanha, não. É uma forma de protestar, né, contra um país que foi símbolo disso. Então, é basicamente isso. As pessoas têm que compreender isso, não é perda de consciência. É simplesmente protestar. Não podemos ficar em silêncio em relação a tudo isso. A gente está a acompanhar. Eu vou voltar a dizer, para as pessoas compreenderem que o desporto é isso. O desporto é muito mais do que entretenimento. Okay? Porque depois de terminar o jogo, nós vimos que o goleiro da África do Sul, que é o William, fez questão de dizer que nós sofremos, mas o que mais doeu não foi a derrota, foi o apoio que não tivemos dos países africanos. Então, só para a gente perceber que o desporto vai muito mais além de simplesmente entretenimento, porque as pessoas dão vida por isso. Então, quando a gente fica a saber que a África do Sul
que não está a acontecer essas atrocidades, vai disputar o campeonato do mundo, vai estar lá a representar a bandeira da África do Sul. Obviamente a gente vai protestar. E a nossa forma de protestar foi como? Foi apoiar, na verdade, o México. Não porque amamos o México, não porque perdemos a consciência de tudo, não. Na verdade, é um símbolo de protesto. A filha de Jacob Zuma, que é a Jacinta Zuma, depois da reação dos africanos em relação a isso, ela disse de boca cheia que quando nós se qualificamos para o Mundial, não precisamos de nenhum africano, de nenhum outro país africano. Nós nos qualificamos porque nós mesmos lutamos. Só para você ver como é que o desporto acaba sendo algo profundo, porque ela aí está a defender, ok? Primeiro os seus ideais, depois está a defender o seu país, a sua bandeira. Então, a gente precisa olhar o desporto não com esse olho de entretenimento, esse é o desporto, não pode envolver política e tudo mais, não. Vencer um outro camarada, não importa se é no ping-pong, se é na garrafinha, isso é uma demonstração de superioridade, porque sabemos que não, vencemos esse camarada. Então, foi uma questão de protesto e vamos continuar a protestar, que Canadá da África surra a África do Sul outra vez e que eles voltem para casa, né? Que não estamos aí, os outros africanos não vão ocupar os seus empregos, eles têm que ir lá para trabalhar, né? Sim. Vou acrescentar só alguma coisa no argumento do Soba Bulazage. É que existe algumas outras ocasiões, outras situações no futebol que despertou o sentimento de pertença, sobretudo aqui na África subsaariana, no jogo, por exemplo, de Senegal contra Marrocos. Nós nos sentimos comovidos, porque nós sabemos qual é a relação que Marrocos tem com o resto da África, né? Tanto que eles já pediram para fazer parte da União Europeia, e como não conseguiram entrar na União Europeia, são assim que se renderam e vieram para as confederações africanas. E também tem um comportamento hostil contra os africanos de pele escura, né? Eles não podemos entrar muito em detalhes, mas o que acontece? É que a África do Sul para a África subsaariana é o bastião, é o nosso representante do desenvolvimento, mesmo no caso de uma futura integração político-econômica aqui na África subsaariana. Eu tenho a certeza que a capital política obrigatoriamente será a África do Sul. Angola será o segundo pulmão da integração da África subsaariana. Eu tenho um artigo que fala sobre a integração do continente africano. Não podemos sonhar com uma integração continental numa primeira via, mas, de forma regional, podemos falar de uma integração. Esse tipo de integração política começa pelas coisas que estão ligadas à cultura, ao desporto, coisas do gênero. Então, esse comportamento dos africanos face ao jogo da África do Sul é um sentimento de raiva ou ódio contra o sul-africano, mas é demonstrar que não estamos decepcionados contigo, por isso vamos apoiar a outra seleção. Não muito porque há xenofobia, também estamos querendo hostilizar tanto a África do Sul. Agora, um outro ponto muito importante quando se trata de futebol é a questão de paixão. Por exemplo, o Cassindula é contra africanos que apoiam potências colonizadoras. Nós devemos pensar a primeira coisa que futebol é entretenimento. Entretenimento não pode estar sujeito aos nossos viés ideológicos. Eu compreendo muito bem os panafricanistas radicais o que pensam sobre essa toda coisa. Por exemplo, é muito normal um angolano ser fã de Lionel Messi. Apesar da seleção argentina, ou mesmo os argentinos serem racistas declarados, até porque tem muitos artigos na internet explicando por que na seleção argentina não tem nenhum negro. E será quase impossível um negro representar a seleção argentina. Adilson, neste caso, sim, com este teu posicionamento, eu diria que isso aqui não é falta de consciência histórica. Não é falta de consciência histórica. Calma só. O que acontece? Falta de consciência histórica e falta de consciência racial. Existem duas dimensões para esse tipo de conversa. Primeira coisa, achas que por exemplo, os jogadores que representam a seleção francesa fazem isso por falta de consciência histórica? Antes de você falar para nós adeptos, procura falar sobre... Eu não acho. Vamos falar disso. Eu não acho. Eu tenho a certeza.
E não só, além da consciência histórica, também eles estão lá por quê? Por causa da forma como o mundo está a ser organizado, orquestrado, tá vendo? Então faz com que eles não consigam olhar para as outras alternativas a não ser aquelas. E também por um pouco de culpa nossa e da nossa desorganização, enquanto equipas de Aí. futebol desorganizadas. Agora, o que é que eu vou dizer? Isso vai sair um pouco do fórum do futebol. Nós, em África, temos um problema de base, que é a falta de patriotismo. Nós somos liderados por pessoas que têm dupla nacionalidade. Os filhos já não são africanos, né? Por exemplo, né, o nosso país, nosso ex-presidente da República, a filha é russa, tá vendo? A esposa é russa. O Agostinho Neto, a filha era portuguesa, os filhos são portugueses. Então, quem tem a oportunidade de se tirar do show aqui em Angola, praticamente vai optar por ter dupla ou três nacionalidades fora da nacionalidade angolana. E eu, quando tenho dupla nacionalidade, se surge a oportunidade de representar uma nação, eu vou escolher aquela nação que me deu a oportunidade de ter dignidade humana. Quem tem orgulho de... Hoje em dia, quem tem orgulho de ser angolano? Hã? O que é que tu vamos ouvir o Ivaldo. Felipe Acho que Vidal. seria também fixe ele falar sobre essa falta de consciência histórica e falta de consciência racial. Oi, Ivaldo, consegues me ouvir, né? Bro, E a aliagem é a mesma. nunca foi só sobre entretenimento. E eu acho que o futebol é uma coisa bonita, sabe? É uma coisa muito bonita, mas o que foi transformado o futebol desde que começaram a regulamentar, aliás, peraí, Nós percebemos que você ofendeu o seu malandro. o que nada, eu não ofendo minha filha, não, pô, não pode falar com minha filha. Na presença de estranhos, não. Quem está chapado é quem? Estás a ver? Então, quando começou-se a regulamentar o futebol e a transformar nisso que é hoje, o futebol perdeu aquilo que é a sua forma mais natural, que era do entretenimento. Hoje passou a ser arma de manipulação de massa, arma de coação, até isso, de coação entre países, entende? Para quem não sabe, a África do Sul, a África do Sul não, o Marrocos votou contra a realização do CAN, aliás, do Mundial na África do Sul. O Marrocos votou contra, mas votou contra por quê? Foi coagido pela ala que ele queria estar, entende? Mas voltando aí ao assunto sobre essa tendência nossa em querer torcer sempre pelos outros, o que acontece? Nós que estamos aqui a conversar, temos uma certa consciência e nós precisamos ter cuidado com a comunicação, na maneira como ela vai cair para quem não tem a consciência que nós temos. Se estamos em 10 pessoas que entendemos que politicamente isso pode mandar uma mensagem aos sul-africanos, e os sul-africanos vão entender, mas nós também, como 10 pessoas, temos que pensar qual é o impacto que isso vai ter nas pessoas que já são afrofóbicas. Entende? Porque essas pessoas que têm essa falta de orgulho africano que o Mano falou aí, eles estão à espera de qualquer motivo para não se identificar com a África. Vocês pensam assim, estamos a pensar que a Europa não tem problema, a Europa tem problemas. Os países árabes têm problemas. Mas eles nunca colocam o pan-arabismo acima dos problemas deles. Entende? Nós precisamos começar a ter a consciência de como a nossa comunicação vai influenciar aquele que não tem essa mentalidade, que não tem a mentalidade africana. A esta hora, são essas pessoas que vão difundir por aí e transformar aquilo numa luta xenofóbica contra o sul-africano também.
Estás a ver? Acho que está o problema, por isso é que nós temos que ter cuidado com essa comunicação. E eu preferia restringir essa satisfação aos níveis mais, mais íntimos, deixar eles a própria sorte, eles que se virem. Mas nem com isso eu vou apoiar outra seleção que está a jogar contra. Aí quando vocês trazem de que não tem a questão paixão. Paixão é construção social, meu mano. Gosto é construção social, meu mano. Mesmo eu gostar de futebol, nos ensinaram a gostar de futebol, ninguém nasce a gostar de futebol, mas você todos os dias a ver que todo mundo fica sentado 4 mil pessoas na frente da tela. Você começa a achar que é uma coisa bonita. Se nós for ver logicamente, o futebol é uma porcaria, estão 4 marmães a correr atrás de uma bola. Entendeu? Mas essa construção social nos fez ver o futebol como uma coisa benéfica. Não é. Entende? Se o futebol é tão bonito assim, eu vou ver freestyle do futebol, que é melhor que só um cara mostrando as suas habilidades com a bola. Tá a ver? Mas é construção social. Então, dentro dessa construção social, nós temos que saber aonde a construção social nossa vai nos levar. Nós temos jogadores aí que são muito melhores que o Cristiano Ronaldo. Nós temos muitos jogadores aí que são muito melhores que muitos jogadores europeus. Mas pergunta quantos jogadores nós conhecemos. Nossos africanos são tão habilidosos quanto? Poucos. Por quê? Porque essa construção social nos leva sempre a crer que o nosso jogador só é bom quando é reconhecido lá fora. Estás a ver? E sim, entendemos que tem um problema estatal, que tem falta de investimento e tudo mais. Eu entendo todos esses problemas políticos que nós temos. Mas aqui, como nós já sabemos do problema que nós temos, vamos falar a partir desse ponto para cima. Estás a ver? Mas a Europa reconhece mais. Pô, um erro também que eu vejo muita gente a cometer nas suas análises, que faz com que essas análises pareçam rasas, é comparar os gajos que têm lá 200, 300 anos de uma atividade, com nós que temos 30. Pô, é sacanagem. Vai lá dentro. Vou ver isso depois. É sacanagem. Os gajos têm 200 anos de prática, bro. Entende? Mas existem coisas também que nós fazemos muito melhor que eles. Mas essas coisas não são enfatizadas, por exemplo. Não são enfatizadas. Por quê? Por conta desses João Lourenço que nós temos em África. Então, acho que assim, nós precisamos começar a olhar os gostos como questão social e que essa questão social precisa ser feita a nosso benefício. Porque nós não estamos aí só para analisar. Quando você coloca que sempre o melhor do mundo é esse, aquele, que não é semelhante a nós, você está vendendo uma imagem para os nossos filhos que vão começar a gostar de futebol. E mesmo essa parada, posso abrir aqui agora um parênteses. Quando eu digo que o futebol, os esportes hoje em dia, são usados, eu disse, você lá dentro, filha. Quando eu digo que os esportes hoje em dia são usados como massa de manobra, não é só para quem está a olhar agora. Porque se nós analisar, desculpa me estender aqui, vamos olhar, por exemplo, você pergunta para um puto agora quais são as referências pretas que ele tem. Todas as referências que ele vai passar são a nível das artes, como se nós não fizéssemos ciência. Entende? Famoso é um papel e tudo mais, mas se você perguntar referências de outros povos, ele vai falar, não, tem o Albert Einstein, tem esse, tem aquele, estás a ver? Você já começa a ver onde é que querem nos levar a pensar. E esses esportes são tecnicamente individuais. Quantos futebolistas são necessários, ou quantos futebolistas vão ganhar dinheiro para sobreviver e quantos engenheiros ganham dinheiro para sobreviver? Para os nossos putos entenderem que é mais fácil jogar futebol do que estudar. Estás a ver? É mais fácil jogar basquete do que estudar. Sendo que sabemos que nesses 100 que estão na escolinha, apenas 5 terão sucesso, ou 10, que é 10%. Estás a ver? Então, preciso começar Olha, a olhar...
O Adilson está aí a abanar a cabeça. Acho que ele quer falar alguma coisa. Adilson, quando a explanação Não, do Osvaldo. estou a gostar da abordagem do Cassandula. Ainda não terminamos de falar da falta de consciência histórica e consciência racial. Porque é mesmo bem importante, mano. Tipo, provavelmente, nós vamos contar nos dedos os jogadores de futebol que jogam futebol na Europa e têm consciência racial e consciência histórica. São mesmo bem poucos, mano. Então, tipo, isso não é uma coisa que se fez do nada, mano. Há um projeto por trás disso. Porque eles sabem que se posicionarem como deve ser, como um africano que está a despertar das manobras da política mundial, eles vão ser censurados. Então eles afrouxam muito mais essa luta e fazem parecer que não, que eles não têm essa consciência. Mas é nosso dever, enquanto pessoas com consciência política histórica, ter esse tipo de conversa e fazer com que eles consigam nos ouvir, porque é bem importante. Porque imaginemos, uma cena que o Ivaldo fala boa de muitos outros irmãos panafricanos falam boa é sobre o irmão preto que quando está no underground, mano, tem uma mulher branca ali, olha, basta acender, todas estão lá para elas, mano. E esses mesmos irmãos abraçam como se o amor fosse uma do outro mundo, tá vendo? Sem consciência histórica, sem consciência política, sem consciência racial. E depois do fim do dia, o que acontece? Mano, há uma acusação dali. Consegue me ouvir? Aparece uma acusação dali, e esses irmãos perdem todo o dinheiro que conseguiram ganhar com sacrifício. Então eu continuo a tocar na tecla de que seja mesmo consciência histórica. Mas Adilson, fala aí. Ok, a gente está com um problema aí na internet. Eu gostaria de passar tem uma frase de Benjamin Burongó. O Benjamin Burongó diz o seguinte: quando eu luto pelos direitos dos africanos, eu uso apenas uma mão, porque a outra eu uso para lutar contra os africanos que me impedem de lutar pelos seus próprios direitos, ok? Eu acho que você precisa fazer, porque o panafricanismo não é dos panafricanistas, o panafricanismo é para os africanos. E quando alguém não mostra tem como você lutar. Nós temos uma das pessoas que uma das grandes figuras que a gente tem que é Mohamed Gaddafi. Mohamed Gaddafi, que na verdade ele tem uma raiz árabe, ok? Maghreb. E que teve uma luta pan-africana. E nós tivemos Barack Obama, que é um homem negro, ok, de descendência queniana, que foi um presidente negro numa Casa Branca. Nós estamos aqui a dizer que, na verdade, o que joga as pessoas para um determinado assunto são as suas ideologias. As ideologias é que conduzem os indivíduos. Porque você tem um presidente negro numa Casa Branca, mas que atende os interesses daquilo que é o lugar onde ele está colocado, mas ele é um presidente negro. Então, se uma pessoa é negra, mas tem esse tipo de comportamento, eles seguem uma ideologia que, na verdade, é para prejudicar o homem africano, o homem negro, você tem que combatê-lo. Okay? Você tem que combatê-lo. Você não pode simplesmente dizer que não, mas ele é africano, ele também é nosso. Mas não pode, você tem que combatê-lo. Agora, em relação ao futebol e qualquer outro tipo de modalidade ou qualquer coisa, é necessário, na verdade, sempre existir um investimento. Esse investimento. Aqui não é uma questão se o futebol seja grande coisa ou não seja grande coisa. Porque o que acontece é que se deve tirar proveito de qualquer tipo de sistema, de estrutura. Porque você tem o futebol nos outros países na Europa. E existem pessoas que financiam esse tipo de modalidade. Primeiro que é desporto, faz bem à saúde. E também ele salva muitas pessoas, salva famílias, salva crianças, porque há uma estrutura construída lá, há um poder financeiro, e as pessoas produzem isso. Nós temos aqui, então nós temos a questão, por exemplo, dos países árabes, como temos a Arábia Saudita e o Qatar.
que hoje possuem infraestruturas grandes dentro do seu território. E não é coisa que eles simplesmente criaram. Não foi necessário os árabes criarem a infraestrutura de um prédio grande, mas hoje temos, eu acho que é no Catar ou no Dubai, que temos um dos maiores prédios do mundo. Okay? Então, quando você cria algo para o seu benefício, isso a gente pode falar de desporto, pode falar da tecnologia. Não é necessariamente que se produz ali, se não produz ali, mas é como o Adilson estava a tentar passar, e eu também sou da mesma opinião, que é necessário criar sempre estrutura. Uma coisa que é muito verdade, os governos acabam sendo soberanos nas nossas vidas. Os governos são soberanos nas nossas vidas. Existem coisas, ok? Para acontecer de forma mais firme, é necessário que o governo tenha essa ideologia, tenha essa estrutura. Porque um exemplo que a gente vai dar, quando a gente vai à conservatória, nós ainda encontramos que dificuldade para registrar os nossos filhos nos nomes africanos. Por quê? Porque o governo não tem a mão pesada, ok? Para resolver situação desse tipo. Então, os governos acabam sendo soberanos nas nossas vidas. E esse governo, que é o governo falido, que é o governo africano, ok? Consequentemente e propositadamente, dificulta tudo isso. Então, se a gente tem, por exemplo, vamos dar o exemplo do que da lâmpada ou do smartphone que foi criado por pessoas negras, e estamos a falar que é, na verdade, uma das tecnologias que mais enriquece, ok, outros povos. Estamos a falar de futebol, estamos a falar de desporto. A iluminação para um estádio de futebol é necessário uma iluminação enorme, ok? Mas estamos a falar de um elemento que foi criado pelo homem negro. Nós estamos a falar do smartphone. Hoje a gente está aqui a se comunicar, ok? É usado o smartphone. Então, por que a gente não pode usar o desporto ou o futebol em si e criar mecanismo, infraestrutura dentro das nossas próprias sociedades, ok? Para que essas pessoas, para que os nossos cidadãos se sentissem bem e o prazer, ok? De jogar pela Angola, de jogar para o África. Nós, tá aí a questão do Senegal. Ouviu-se que o Senegal... o treinador tem problema de prêmio de jogo, de salário e tudo mais. Então, quem conduz tudo isso? São os governos falidos. Então, se criar uma estrutura dentro de África, dentro da Angola, para que o desporto, e não só, isso é de forma geral, ok? Isso de forma geral, porque se a gente ter iluminação, ter transporte, ter o mais básico a facilitar, não vamos apoiar o Pedro de Luanda porque desporto é algo que é só um simples futebol. Não pode ser só um simples futebol. A gente não deve olhar só porque... Não. Porque outros povos que pegaram tecnologias, que pegaram coisas que os outros povos criaram, hoje estão ali, são ricos. Hoje temos os iPhones, hoje temos as grandes infraestruturas na China, no Dubai e tudo, mas eles estão a usar isso. Mas fizeram isso em relação ao seu benefício. Então, é necessário que também é necessário que se imita esse tipo de situação ou de coisas para a gente dar, na verdade, a alegria para os nossos. Para que quando aparecer um Kylian Mbappé, um Dembélé, essa pessoa vai sentir o prazer de quê? De servir o seu país. Okay? Então, é basicamente isso. Olha, o Aderto perguntou sobre quanto custa, né, a entrada no campo de futebol. Valor normal, acho que é 500 kwanza, né? 500 kwanza e a 1000 kwanza. Mas o problema de caminhar para isso é um todo. Você precisa facilitar o cidadão com o mais básico, ok? Quando as competições em Angola, o principalmente do girabola, era praticado na cidadela desportiva, que era mais próximo, né, adjacente dos outros municípios. A gente ia, primeiro porque era próximo, a gente caminhava, ok? Saímos daqui a pé até lá, porque tínhamos facilidade para chegar até lá. Então, se criar estruturas para facilitar o cidadão
não é só o futebol. Todos os campos das nossas sociedades vão estar mais facilitadas. Agora, quando você dificulta o cidadão, porque tem problema básico para poder fazer alguma coisa, então vai ter esse tipo de problema. Então não é que o futebol muda nada. Então o futebol tem empresários. Nós estamos a ver, por exemplo, acho que é o Chelsea, né, que o Ibrahimovic, que é o russo, perdeu depois, quando começou a guerra da Ucrânia, e a Rússia, para a gente ver que o futebol é muito mais só que de entretenimento. O Abramovich, eu acho que é o nome que era o dono do Chelsea, teve que vender o clube, porque a Europa, a UEFA, colocou sanções, né, sobre a Abramovich. A Abramovich teve que largar o clube. E nós temos clubes, até mesmo na Europa, que os donos são chineses. Por exemplo, o Man City, eu acho que também o PSG, o Paris Saint-Germain, que os donos são árabes. Então, são indivíduos, ok? Que pegam nesse dinheiro, não sei também se é dinheiro de drogas, de ilícito, tudo mais. Investem esse dinheiro nesses clubes e salva vidas, salva indivíduos, salva famílias. Nós acompanhamos histórias de jogadores. O Adilson falou, por exemplo, do Capita. O Capita, eu acho que foi o Capita, que foi uma confusão enorme aqui com o 1º de agosto, que ele tinha que ir para a Europa. E o 1º de agosto estava a criar dificuldade para o indivíduo ir. Não vai. Eu me lembro, acho que era no Mundial de no aeroporto, para impedir o jogador de ir. Okay? Daí essa competição, me lembro bem. O Capita foi num clube, não sei agora onde é que está o camarada. Mas está aí, a coisa que o Adilson está a falar, que é a questão financeira. Se você criar infraestrutura, se você financiar o desporto dentro daquilo que é Angola, já se olha como convidado humano, os governos podem ser soberanos em nossas vidas, cada um de nós deve ser soberano com a sua própria vida. Ok, eu entendo, mas é muita dificuldade. É como você dizer que... Eu acho que é o Eugênio Ginga. Para quem acompanha o Eugênio Ginga tem alguns vídeos. Tem alguns vídeos seus que ele fala muito sobre o papel do governo nas nossas vidas. Existem sociedades que você só nascer naquela sociedade, você já está ganhando 10-0. Alguém que nasce em África. Porque o governo em si já criou estrutura para facilitar esse indivíduo. Ok? Então o governo é soberano nas nossas vidas. Quando você diz que nós só por si só somos das nossas vidas, ok, somos sim, mas nós vamos encontrar muita dificuldade para atingir determinado assunto, determinada situação. Nós temos... Calma. Francisco Teixeira, que pode nos ajudar. Nós temos milhões de crianças Soba, não está no okay. Quem vai ter estruturas para que se tenha isso aqui? É mesmo o governo. De qualquer maneira, o governo... Soba, Estou a te ouvir. Calma aí. Diz só, Soba. Vamos só ler esse comentário. O Nick também é um pan-africanista. Provavelmente está nos acompanhando. Okay. E numa abordagem sobre... Quer não. O governo está soberano nas nossas vidas. Soba, está a ouvir? O Adérito está a dizer aqui que tem um mano aqui pan-africanista que está nos ouvindo. O que é Adérito? Eu acho que você não está conseguindo ver o Adérito. O Nick está nos ouvindo. Ele há 2 dias ou 3 dias atrás, ele fez um comentário. Sendo ele pan-africanista, ele fez esse tipo de comentário. Então, eu gostaria de ouvir qual é o vosso ponto de vista sobre esse comentário dele. Por quê? Porque foi numa publicação... Numa publicação, deixa eu ver. Calma, Soba. Você consegue ver a tela? Usando a camisa da Argentina. Os mais racistas da história. E aí? Porra, essa? Agora você me deixou sem palavras. É por causa do Messi. Messi não é racista, não. Brian, só queria entender. Você. Eu. Um jovem negro. Um jovem negro periférico. Usando camisa da Argentina. Os mais racistas da história. E aí? Porra, essa? Agora você me deixou sem palavras. É por causa do Messi. Messi não é racista, não. Tem certeza? Tenho. Já troquei ideia com ele. Olá, macaquito. É brasileño. Que bueno. Você, macaquito brasileiro. Brian, só queria entender. Você. Eu. Um jovem negro. Um jovem negro periférico. Usando camisa da Argentina. Os mais racistas da história. E aí? Porra, essa? Agora você me deixou sem palavras.
É por causa do Messi. Messi não é racista, não. Tem certeza? Tenho, já troquei ideia com ele. Ora, Yeah. Conseguiram ouvir o vídeo, né? Yeah. Yeah. Por causa desse vídeo, ele fez esse comentário, sendo ele panafricanista, me assustou um pouquinho. Então, gostaria tipo, da vossa ajuda para compreender mais ou menos o que ele quis dizer com isso e como é que ele vê o panafricanismo e, tipo, e muito mais. Leiam esse comentário. Eu não estou conseguindo chegar bem ali no comentário, mas acho que vamos lá. Eu acho que o que nos mantém atrasados até hoje é a nossa raiva incontrolável. É normal sentirmos o que sentimos, até porque temos motivos mais do que suficientes para tal, mas não é inteligente nessa altura agir como agimos, usando o passado como. Mano, eu vou falar. Usando o passado como a razão. Usando o passado como a razão. Precisamos tá muito. Tá para ampliar mais a tela? Precisamos disso se mandar ou manter? Precisamos mudar. Yeah, tá bom assim. Mudar a nossa abordagem porque. Oh, estava a subir. Precisamos mudar a nossa abordagem porque vai chegar o tempo que o que legitima a nossa forma de agir será o mesmo que nos impedirá de desenvolver. Olha, vou te falar uma coisa. Esse mano é panafricanista. Yeah, é panafricanista. É o Nick, é o nosso tropa, nosso irmão. Tá bom. Olha, esse mal me assustou um pouquinho, tá vendo? Por isso é que eu fiquei tipo, cheio. Fiz bem. Kátia, vai buscar um carregador. Fiz bem de meter esse tema Vai no buscar um ar, carregador. porque ainda há muita confusão que paira sobre nós, tá vendo? Nós Sabe não o que conseguimos. assusta? Diga? Sabe o que assusta, Aderito? Fala aí. Se você essa hora fizer um vídeo, colocar a palavra nazista, no vídeo ele vai ser banido. Mas o que os nazistas fizeram contra os judeus já faz anos e ninguém esqueceu. Tá ligado? As pessoas continuam ali a relembrar isso para que não ocorra. Mas quando a mesma perspectiva é colocada em relação ao Black Power, as pessoas já começam a questionar, porque é muito passado, é o passado, deixa para lá. Como assim deixar para lá o passado? Aquele que esquece o seu passado, os erros do seu passado, está fadado a repeti-los. E é sempre os negros que vêm com esse argumento. Você acha que Jesus, que para os cristãos, Jesus, quando voltava para cometer os mesmos erros, não vai? Ou vai ter o mesmo comportamento? Não vai. Acha que ele vai esquecer aqueles que agiram contra eles? Não vai. O que nós temos que esquecer? Entende? Toda vez é isso. Parece que a nossa história é descartável, parece que a nossa história precisa ser invalidada para que nós possamos viver nesse mundo. Se eu para viver num determinado mundo, a minha história precisa ser descartada. Eu não quero viver ali. Entende? Aquela ação que os jogadores noruegueses tiveram em público, aquilo é a história deles. Aquilo é uma alusão às navegações marítimas, guerras deles, parte da história deles. Entendeu? Aquilo é um grito de guerra. Eles não esqueceram. Por que nós temos que esquecer agora? Exatamente. Toda vez que o africano reivindica a sua história como mecanismo de projetar o futuro, e é dito que ele tem que esquecer porque é passado. Entendeu? Mas até hoje, por conta de um conto, os judeus invadiram a Palestina e continuam a expropriar palestinos até hoje, desde 1948, e ninguém fala que aquilo é história passada. Está entendendo?
Se o argentino foi racista ontem, foi racista anteontem, foi racista há 100 anos, eu vou julgar o argentino como racista. Entende? Mas e eles acham que é só sobre o Messi, não é sobre o Messi, não é só sobre o jogador da Argentina, é a Argentina como um todo. Só quem nunca conviveu com argentino, só quem nunca conviveu com argentino tem esse tipo de comportamento. E olha que também não são todos, porque já tive bradas argentinos que são gente boa. Mas eu sempre deixava claro que o teu país é racista. O teu país exterminaram os negros. Tá ligado? Mas Yeah, nós, mano, olha, e o que mais me preocupa mesmo, tipo, por isso é que eu meti mesmo a visão dos panafricanistas diante do Mundial que está a decorrer nos Estados Unidos da América. O que me assusta mesmo é por ser panafricanista, mano. Tá vendo, hein? Soba, consegues me ver já? Sim, consigo te ouvir. Yeah, boy, leste o comentário? Eu acho que sim, acho que não. Deixa eu ver se aqui. Aqui não consigo ver nada, porque eu acho que saí, voltei a entrar. Tá Mas bom, vou partilhar. Vou partilhar só para yeah, tu ler mas um pouquinho, depois um gajo o tira, mano tira do ar. Cacindula estava a falar e muito bem, porque que só nós é que devemos esquecer o passado. Eu Yeah, acho que aí tem um comentário, Soba. Se puderes dar só uma olhada. eu não consigo manter atrasados, mas pela abordagem do Mano Cassino, eu consigo muito bem entender o que é que, Ah, ok, ok. que o Nikkei quer passar. E eu acho que o Cassindula já falou, na verdade, falou muito bem. Porque é que são nós que temos que esquecer o passado? Tipo, existem argumentos que são, na verdade, armaduras para evitar que a gente se impondera. E muitos africanos não compreendem isso. Existem discursos que acabam sendo repetitivos, que na verdade eles são feitos, eles foram criados para evitar alguma coisa. O Cassinula disse, então aqueles que o norueguês estavam a fazer com a sua canoa, não é passado, não faz parte do passado. Então por que nós só podemos esquecer o passado? É preciso entender que quem esquece não aprende, ok? Quem esquece não tira lições. E, se vo, e esquecer é perder a memória. E se você não tirar lições da vida, se você esquecer, como é que você vai perceber se aquilo que aconteceu no passado se vai se repetir? Se você simplesmente esqueceu o passado. Porque existem muitas coisas que estão a se repetir, ok? Dentro daquilo que é o neocolonialismo. Mas a gente não compreende. Por quê? Porque disseram que você tem que esquecer o passado. Mas se é no passado, ok? Onde está a nossa memória, ok? Se a memória que acaba sendo aquilo que é a nossa raiz, como é que você vai esquecer? Como é que você vai ter memória? Você é um povo sem memória. Pelo menos nós os africanos, né? Acabamos sendo um povo com memória perdida. Então, eu acho que o Cassinula falou muito bem e falou de uma forma de ralhete e deu exemplos práticos, porque às vezes eu acho que as pessoas compreenderem tem que trazer esses exemplos, ok? Porque é que a Noruega fez algo que representa o seu passado, a sua força, e nós os africanos não podemos fazer. Então, são esses argumentos que muitas pessoas, na verdade, nem compreendem, que são, na verdade, armaduras e armas para que a gente não consegue fazer determinada coisa. É uma das coisas que dizem, você está sendo vitimista. Esse também é uma das armas que se usa quando você traz um discurso. Não, você está sendo vitimista e tudo mais. E o Cassandela falou bem, tem amigos argentinos, mas ele sabe que foram povo racista. Eu tenho amigos também que são brancos, dou bem com esses amigos que são brancos, mas isso não vai acreditar que eu não posso falar do racismo, ok? Porque o racismo é uma estrutura. Eles são beneficiados dentro daquilo que é o racismo. Soba, Então é Soba, basicamente isso. Acho que a Cassandela sem falou querer te bem no cortar. Ralé e trouxe o exemplo muito prático dentro do próprio futebol, que a Noruega foi capaz de fazer isso. Então, quem esquece não aprende, e quem aprende não tira lições se aquilo tiver se repetir de novo. Boas. Agora vamos entrar num momento de.
Vocês conseguem ouvir? E ver? Também estão a ver? Yeah. Tá bala, tá bala. Adérito? Se tiver de ouvir, pode conduzir. Momento histórico. Com todas essas preocupações. Todos os jogos. Olha, pode ter alguma coisa racista aí. Deve ter alguma coisa de racismo nessa história. Porque todos os jogadores saem do gramado neste momento. Está paralisado o jogo. Chamando o árbitro, falando alguma coisa pro árbitro. Obrigado. Yeah. Era só uma pequena introdução para nós falarmos sobre o racismo no futebol, tá vendo, né? E gostaria de ter vossas opiniões e gostaria que vocês pudessem falar de episódios que vocês viram que continha racismo. Acho que pode começar assim, ou Cassindola, tanto faz. Adérito. Eu acho que, primeiro, a gente precisa compreender que para você ter controle de alguma coisa, e o racismo, que é o raci, que é raça, e o ismo que ele acaba sendo poder. E para você ter esse tipo de controle, você precisa criar estruturas. E a estrutura, na verdade, são as instituições, ok? O chamado, que é o racismo institucional. Você precisa criar instituições, ok? Que gerem e dão regras sobre um determinado assunto. Nós temos, por exemplo, a questão da OMS, Organização Mundial da Saúde. Se a gente fazer uma pesquisa para saber quem são os criadores e fundadores, vamos saber se tem dedo de quem, se serve interesses de quem. Se a gente vê a própria ONU, ok? Também vamos compreender se a ONU serve interesses de quem. E nós temos exemplos práticos. O nosso mano Cassinila deu um exemplo dos sionistas que estão a guerrilhar, né? a maltratar os palestinos, e nós vimos que a ONU, na verdade, não age, okay? Não tem uma posição firme sobre esse tipo de indivíduos. Por quê? Porque aqueles que têm o poder de veto, tem um poder de veto na ONU, quem sabe o poder de veto é o grande poder, porque são países permanentes, são aqueles que quando votam, por exemplo, um voto dele anula praticamente todo ele, e que os que têm poder de veto, um deles é os Estados Unidos da América. E esse Estados Unidos da América que defende, ok, os interesses do povo israelita, não só os Estados Unidos da América, como temos o Reino Unido também, que são pessoas, na verdade, que deram até arma de destruição de massa a essas pessoas. Então, essas instituições só agem de acordo com os seus interesses. E isso acontece dentro do futebol. Dentro do futebol, nós vamos encontrar qual é a instituição, ok, que rege as regras e tudo mais. É a FIFA. Ok? E quem controla a FIFA?
é o Ocidente. Ok? Na criação da FIFA, acho que temos lá a França, temos também acho que o Real Madrid e tantos outros. Então, se essas instituições, ok, que estão a regra, que dizem que, olha, a partir de hoje, o clube X ou a seleção X não vai jogar, ok? Se defende os seus interesses, ok? Então, aqui, obviamente, que nós estamos diante do racismo institucional. Você precisa ter as instituições de poder para você poder ter controle de um determinado assunto. Porque se você vê uma infração sobre a Alemanha e você apresentar o recurso para a FIFA, obviamente, vai fazer vista grossa porque serve os interesses, okay, do Ocidente. E nós estamos a ter um exemplo muito prático, que é esse Mundial. Esse Mundial acabou sendo uma catástrofe, okay, em termos de organização. Os Estados Unidos da América e também o Canadá, muitas das vezes, restringiram, não deram direito a visto a alguns indivíduos, nos adeptos, alguns representantes. Nós temos exemplo do considerado o maior, né, adepto do futebol mundial, que é aquele mais velho que faz a demonstração, do Lumumba, que teve dificuldade, okay, para conseguir o visto para assistir, acompanhar a RDC. Tivemos exemplo do árbitro etíope, se a memória não me enganava, etíope, que os Estados Unidos criou aí uma ideia, uma situação de que não é terrorista e tudo mais. Mas nós tivemos discursos anteriores, em 2017, a própria FIFA, os representantes da FIFA, que disseram que se os adeptos ou a organização de um determinado país que estiver dentro da competição mundial for proibido ou impedido de se fazer parte da competição, o Mundial deixa de existir, ou seja, não haverá Mundial. Mas a gente vimos em 2026 que o discurso da FIFA basicamente mudou. A FIFA disse que nós não podemos interferir, seu anfitrião pode ou não pode deixar entrar, quem não deve entrar, ou seja, tudo muda. Então, desde o momento em que se cria uma instituição que controla e essa instituição defende interesses desses indivíduos, nós vamos ter todos esses problemas, ok? Então sempre vai existir enquanto eles controlarem o que eles quiserem. Então isso vai acabando ser o racismo dentro do futebol. Vou fazer questão de fazer compreender às pessoas que racismo, na verdade, é superioridade de poder, ou seja, uma raça acima de outras raças, ok? Esse é o racismo, não é só uma questão de não, pele, cor da pele, não sei o que e tudo mais, né? É mesmo poder, é você ter poder sobre o outro, ou seja, na verdade dizer que só o meu é que está certo, o teu está errado, e você tem que seguir. Esse que é o racismo. Então, sempre vai existir... Soba. Yeah. Olha aí o que fizeram com o nosso vídeo. Como assim? Só porque passei o mambo do futebol, olha aí. Removeram o vídeo por isso. O vídeo assim não está no ar, mas... Já não está no ar, boy. E removeram por quê? Futebol na quando visão... passar as imagens do futebol, que é sobre o racismo. Por passar a imagem? Então está ali. Para nós estamos no ar, né? Essa é a questão. Enquanto a gente não ter os elementos, as estruturas, as nossas redes sociais, pelo menos, que é criada sobre nós, a minha conta do Facebook foi muitas das vezes restringida por postar alguns conteúdos que defendiam o Irão. Ou seja, o Facebook fez questão de dizer que essa informação é falsa. Quem conhece a história mais profunda do Facebook sabe que o Facebook pertence ao serviço de inteligência americano, ok? Que esses indivíduos que estão ali, como Mark Zuckerberg e tudo mais, que aparecem ali como donos e tudo mais, nós sabemos que esse tipo de plataformas, elas funcionam com o serviço de inteligência americano, do governo americano. Então, isso vai sempre acontecer, enquanto nós, como africanos, como pretos, não criamos aquilo que é nosso, para que também tenhamos nosso controle, a nossa live. Então, essas coisas vão sempre ser restringidas, nós vamos ser considerados sempre antissemistas, racistas, reverso, que nem sequer existe.
Epá, então o problema está ali, pá, a nossa live foi Olha, fora. para voltarmos, vamos ter que encerrar essa e vou abrir uma Uhum. outra. E vamos falar só já durante tipo 15 minutos para vocês, tá bom? Para finalizar tudo. Oi, Valdo. Oh, Cassendola. 15 minutos, tá bom? Suave, Até pra... suave. Yeah, Deixa eu ver aqui se caiu. Se caiu. Peraí. Bom, confirma aí se ainda está no ar. Eu aqui não consigo ver se está no ar ou não. E outra coisa, Não, também caiu. vamos. Caiu. É o mesmo, né? Yeah. Desculpa. E depois Você- também vocês vão falar de alguns pontos que, tipo, eu não perguntei e tudo mais. Como isso é uma conversa. E vamos ter aí uns 15 a 20 minutos, que é para vocês usarem já também vosso raciocínio para falar coisas que eu não perguntei. Em 20 minutos vamos fechar a cena aí e amanhã outro dia. Essa é uma live de avaliação, tá vendo, né? É um experimento só para ver como é que a gente vai funcionar daqui em diante. Depois vamos passar a fazer algumas coisas mais bonitas, ou não? sem problema. É mesmo assim, o princípio é sempre Tá. mais duro. Yeah, pode cortar, a gente basta o link, a gente vai entrar. Tá, fiz, vou fazer isso agora. Estamos no ar. Olá, pessoal. Eu sou o Aderto Fologrioto, vosso boy. Estamos aqui para dar sequência no nosso podcast Saiba Mais, onde a conversa gira em torno da visão dos panafricanistas em relação ao futebol, ou melhor, em relação ao mundial. Estávamos a falar sobre o racismo no futebol. Infelizmente, a nossa live foi cortada a partir do Facebook por uma questão muito simples que todo mundo conhece: supremacia. Então, vamos recomeçar com esse tema e depois vamos fazer uma análise básica sobre o Mundial de 5 a 10 minutos. Vamos fechar por aqui, que é para darmos sequência numa outra edição. Acho que quem estava com a palavra era o nosso irmão Toba, mas também já estava a dar as suas últimas palavras. Vamos passar por Cassendola, depois o Dash vai falar sobre o racismo no futebol. Depois vamos fazer o resumo do Mundial, né? Como é o foco principal, vamos fazer o resumo do Mundial e seguir as nossas vidas. Eu acho que eu vou começar pela parte de seguir as nossas vidas e vou embora. Se você ir embora, mais pretos vão ficar sem consciência racial. Yeah, mas, pô, assim, eu queria dizer que futebol é só futebol. A questão não é sobre futebol. A questão é que como transformar um futebol. O que o futebol se tornou, além de ser essa manifestação de entretenimento que ele é, tá ligado? Então, continuem a curtir futebol, mas curtam com consciência, entende? Entendam que gosto também são construções, entendam que você não gosta de nada do nada, entende? É tudo uma criação, então precisamos ter cuidado com essas armadilhas. E falando ainda de futebol, o Adélio falou lá bem no começo sobre as casas de aposta. Irmãos, não apostem. O conselho maior que eu vou deixar para vocês, independente de qualquer coisa, não apostem em jogos nessas casas de aposta. Jogo é vício tanto quanto pornografia, tanto quanto álcool, tanto quanto drogas, entendeu? Sejam elas legalizadas ou não, mas a capacidade que os jogos têm de destruir as pessoas é muito mais agressiva do que as outras que eu passei aqui. E o impacto dos jogos se assemelha ao do alcoolismo. Ele pode a tua vida e pode também das pessoas que estão perto de você. Entendeu? Então, evitem essa porcaria de jogos de apostas. Outro ponto é sobre o Mundial. Muita coisa está por vir, né? Parece conspiracionismo, mas não, fiquem atentos. Muita coisa ruim está por vir. Os tempos vão ficar pior e vocês vão começar a entender ou a bem para se prepararem ou a mal para sofrerem mais ainda, de que não são apenas comemorações. Tivemos o exemplo do Haiti, que foi proibido de usar o seu equipamento porque fazia menção segundo a FIFA, de uma questão política. E eles tiveram que trocar em última da hora. Mas a Noruega foi lá e fez uma manifestação política dentro do campo e ninguém falou nada.
comecem a olhar os sinais. Por mim, as seleções africanas já tinham que retirar-se dessa competição, informar deles, tanto quanto deviam se retirar da ONU, tanto quanto deviam se retirar da OMS, tanto quanto deviam se retirar dessas todas do FMI e todas essas organizações globalistas. Enfim, essa é a minha ideia. Quando eu me tornar presidente, algumas delas é de implementar, as outras vou deixar para as próximas gerações. Boa. Mano Dash, pô, durante bom tempo não conseguiste falar nenhum nem dois. O que é que tens a dizer sobre tudo isso que nós falamos, sobre o tema principal, que é a visão dos panafricanistas em relação ao Mundial de Futebol que está decorrendo nos Estados Unidos da América e no México? Infelizmente, até agora não conseguimos. Não, já. ouvir. Consegue me ouvir agora, né? Agora está fixe. Olha, eu estava mutado mesmo. Dei conta agora que eu mutei. Não tirei do mundo. Olha, na verdade, eu fiquei muito de fora a maior parte da live. Não consegui pegar todos os pontos, né? Mas eu acho que mandei uma mensagem aqui no chat acerca da questão econômica, né? Quanto se lucra, né, com futebol. Não sei se pegaram. Que na verdade nós somos como é que eu posso dizer? Uma fonte de lucro, né? Principalmente para a Europa, no que diz respeito aos desportos. Futebol, principalmente, né? Tipo, nós temos aqui os nossos talentos, eles chegam aqui com os chamados olheiros. Pegam os nossos jogadores, compram muito barato e muitas das vezes vai a custo zero. Quando chega lá, treinamento, se bem que tem também algum tipo de investimento. E o preço em que eles são vendidos são preços muito altos. Que quando o talento explode, nós cá já não conseguimos comprar de volta. Tá a ver? E nós cá já não conseguimos comprar de volta, porque é num valor mesmo muito alto. Tal como igual se faz nos outros produtos, nossos recursos, petróleo e outras coisas mais. Compra-se aqui barato, vai para lá, ela é trabalhado e quando volta para aqui é ainda mais caro. Tá a ver? Nós não conseguimos comprar de volta. Com jogadores europeus, por exemplo, lá fora, que são descobertos por alguns clubes europeus, né? Você vê dificilmente um jogador europeu consegue vir jogar aqui em África. Dificilmente nossos clubes africanos conseguem comprar um jogador europeu, devido a isso mesmo, questão também do investimento, tá a ver? Nós temos, por exemplo, alguns patrocinadores, Nike, Adidas, entre outros. Eles fazem um investimento duro lá nos clubes europeus, mas aqui em África não tem isso. Eles alegam que o vosso futebol não é muito acompanhado e outras coisas mais. Só não é acompanhado porque não tem investimento. E é aquilo que vocês disseram, né? Questão política mesmo também, nossos líderes, meu irmão, esquece. Não apostam no nosso desporto. Acho que teve um caso de um jogador, não sei se é um Mbappé, né? Em que disse que várias vezes tentou jogar aqui em clubes africanos, ou alguns clubes africanos, e foi rejeitado, e até chegaram a cobrar a ele para jogar. Depois a mãe dele quem saiu para defender quando tentaram encontrar ele. Cobraram ele para jogar. Ele chegou lá na Europa, foi recebido, treinou e hoje é um dos melhores do mundo. E depois vem aquela crítica. Então tem que vir aqui jogar, defender o país e sei lá o quê. Porra, mano, quando eu fui para lá e não era nada, vocês me rejeitaram, tá a ver? Agora que eu sou alguma coisa,
querem cobrar que eu deixe aquela equipa, aquela que me ajudou, aquela dívida moral, que me ajudou, e vou lá jogar custo zero. E quando eu fazer uma crítica num clube, em alguma cena que eu não gostar, me faz o mesmo que o Josson Dallas, que fizeram com o Josson Dallas. Os políticos lá te travam, nunca mais joga futebol na tua vida, pelo menos aqui nesse país. Eu não peguei muitos pontos, não sei se já se falou acerca dessas coisas ou não. Né? A minha live estava toda hora a cair, tinha que ir correr no Facebook para ver se assistia. Acho que não peguei muitas cenas. É basicamente isso. Estávamos já a fazer a conclusão, mas depois eu pedi que o pessoal tocasse em pontos que eu não toquei, se calhar por distração ou por não pensar naquilo. Então vamos fazer já disso num tema aberto. E lá mais para o final vamos fazer o resumo do Mundial, né? Soba, o que é que tens a dizer? O que é que nós não falamos que devíamos falar que é de extrema importância para esse tema? Eu acho que o que a gente não falou é que a África do Sul foi eliminada. A África do Sul está eliminada, foi eliminada. E é só para dizer que não é perda de consciência, é simplesmente um protesto, ok? É simplesmente um protesto. Eu acho que o que a gente não falou, podemos falar num outro dia, numa outra ocasião. O Facebook, o meu receio é que o Facebook tira de novo do ar essa live, porque a outra já não está disponível, fui ver, já não aparece e tudo mais. Eu acho que eu vou começar fazendo o meu resumo. Primeiro, não é só questão de futebol, é questão de desporto. E desporto não é simplesmente entretenimento. Existe muita coisa envolvida dentro do desporto. E defender um determinado clube, uma determinada nação, se carrega uma força muito grande. Perder contra Portugal é como se fosse um soco no meio do estômago. Então, desporto não é entretenimento, é poder, é luta de poder, é luta de superioridade. Vencer a Argentina, se o Cabo Verde vencer a Argentina, isso é demonstração de poder, é de compreender que, na verdade, o Cabo Verde é superior à Argentina, nem que for só naquele jogo, naquele momento. Então, o desporto é muito mais do que simples entretenimento, é mesmo força de poder. Porque se nós somos inferiores a determinada situação, como na política, na economia, mas se a gente vencer a Inglaterra, a gente é superior à Inglaterra. Por isso que a FIFA, que são as instituições, que a gente vai falar sobre as instituições que controlam, né? Por isso que a FIFA evita sempre que seleções africanas, e não só, até as seleções africanas também sofrem isso. A Colômbia, no jogo contra Portugal, vimos um fora de jogo que foi milímetro, não sei se apareceram da onda. Eles fazem questão de colocar os seus dedos mágicos para que as outras equipas não passam. Então, futebol ou desporto em si não é só entretenimento, é luta de poder, é superioridade, é dizer que eu sou melhor do que o fulano, a África do Sul é melhor que e por aí fora. Então, a observação sobre o desporto é nessa perspectiva. Nós temos a Rússia, que foi sancionada pela UEFA e pela FIFA, que principalmente nas competições, que é os Jogos Olímpicos, o atletismo. A Rússia é um dos países que os seus desportistas são mesmo são maus. Na competição intermundial, você vai ver que a Rússia, em todas as modalidades, consegue trazer uma outra medalha, uma outra. Então, o desporto é mesmo isso: é poder, é posição. Então, se a gente financiar no desporto, embora que temos problemas maiores, né, para se resolver, obviamente que se resolver o básico, tudo aquilo vai continuar. É tipo se todos os africanos largam só o cristianismo e o islamismo, vamos ver que boa de coisas na África vão começar a se resolver naturalmente. Então, eu acho que esse é o meu remate final. A não for se existe uma pergunta. Futebol é muito mais... Futebol não. Desporto é muito mais do que entretenimento. Desporto é luta de poder. É dizer no outro
que o Mohamed Salah ou o Sadio Mané num frente a frente com o Cristiano Ronaldo ou Messi, ganham o Messi, ou o Vozinha, estamos a ver o jogo da Argentina e o Cabo Verde que vai ver aí nas eliminatórias, se o Vozinha fazer um jogo estrondoso, nós vamos sentir, nós vamos ver a alegria da população, dos africanos, e então vamos compreender que o futebol ou o desporto é muito mais do que entretenimento. Boas, boas. Olha, consegue me ouvir, fixe? Eu estava aqui a pensar uma cena. Na maior parte das vezes, o nosso people, tipo cá na banda, olha muito para o futebol europeu por conta da organização e muito mais, o marketing e tudo. Mas tem uma coisa que a gente esquece. O pessoal na Europa só está a evoluir por conta desse suporte que a gente tem dado. Porque se as visualizações que a gente faz com que aconteçam no vídeo do Cristiano, do Messi, seja lá que for, virarem para os nossos jogadores, alguma coisa que irá mudar. Imagina, algumas empresas vão atrás de celebridades para ver quantos seguidores têm. Só assim fecham um contrato para fazer publicidade de um determinado produto. E enquanto nós aqui, africanos, estamos sempre a aumentar o número de seguidores nos outros futebolistas, estamos a abandonar os nossos. Isso faz com que muitas das vezes nossos futebolistas não cresçam quase nada. E outra coisa é, até os nossos próprios futebolistas não se preocupam em tratar da sua imagem. Ainda se ficam a celebrar futebolistas da Europa e tudo mais. Tipo, quase que nós não se importamos conosco mesmos, que é bué triste ver esse mamo, tá vendo? Imagina só, estamos num país em que a maior parte do people tem equipamento de equipas e seleções estrangeiras, mano. E poucas têm das nossas seleções em África e dos nossos clubes. E o mamo mais grave que eu tenho estado a falar com os meus colegas é sobre pertencer a um clube, morrer por um clube, que ele nem faz ideia de como é que aquilo foi fundado, só por conta de um jogador, mano. Eu, desde que me conheço, eu consigo dizer que é muito mais fácil eu ser do Petro de Luanda do que ser de um clube europeu, porque primeira equipa eu sou de Luanda e o Petro é de Luanda. Mesmo que eu não souber a história a princípio, eu já tenho uma ligação. Já imagina, o Soba e o Cassandula são do Real Madrid, mano. O Dash é do Barcelona. Tipo, não me entra. Não sei como é que o people consegue normalizar isso em ter orgulho de ser do Barcelona ou do Real. Alberto, Manda ver. o Cassimila disse algo no princípio, quando abriu a live, que ele disse muito bem, eu concordo. Cassimila disse que tem gostos, ok? Que são construídos para ti, entendes? Que são gostos que foram criados para você gostar. Esses países, essas sociedades fizeram essa questão ao financiamento, ok? E as comparações, você sabia que só as comparações colocam um determinado indivíduo numa posição? Porque nós temos jogadores que podem ter N habilidades, que mostram um futebol bonito de se ver, mas vai ter a questão mídia, ok? A questão mídia. E eu vou concordar de novo com o Cassindila quando diz que existem gostos que você precisa estar atento, okay? Tem que estar preocupado, porque às vezes são criados para te dar, okay? Então, muitos desses jogadores que são grandes estrelas, são bem conhecidos e a gente segue. É por intermédio dessa mídia, dessas estruturas que eles criam, ok? Para colocar os seus indivíduos no altar. Eu não assisto jogo de futebol desde 2022, ok? Os meus posts em que eu faço em relação aos africanos no Mundial, fiquei sem luz. Os africanos no Mundial e não só, eles são basicamente tirados só nos vídeos das redes sociais. Oi, vem no meu carregador aí. Nos vídeos das redes sociais, ok?
porque eu não acompanho futebol, porque essa é uma questão de consciência. Vai existir um determinado momento em que você vai compreender que existem coisas que não te beneficiam em nada ou em alguma coisa, porque você pode apoiar de uma ou de outra maneira. Eu não assisto o jogo de futebol de 2022. Eu não me sinto mal com isso, por agora. Né? O que a Cindela estava aqui a dizer, que existem coisas que são construídas mesmo só para você gostar, mesmo que você não ganhe absolutamente nada por aquela coisa. Mas existem indivíduos que criam forma e mecanismo para te trazerem esse tipo de coisas e você estar aí a aplaudir sem muitas das vezes fazer determinadas questões. Olha, Toba, você não assiste o futebol de 2022? Eu acho que eu não assisto futebol desde 2000 e... acho que... Como? 2018, 19 ou 20, mano. E não é só não assistir futebol, eu quase que não assisto TV há mais de 15 anos. Essa cena tipo de estar de frente da TV e assistir, seja lá o que for, é uma que não me apanha, a menos que eu esteja tipo no meio dos amigos. E aí, tipo, o people quer ver uma cena e eu tenho que ver, mano. Senão eu já não tenho esse hábito de estar a assistir TV, principalmente futebol, mano. Só quando eu vou tipo, visitar os brada, eles encontram a ver jogo, eu também fico lá e, tipo, nada mal. Não é que eu odeio o desporto, tá vendo? Porque eu sou fanático por futebol, mano. Desde puto eu quis ser futebolista e tudo mais. Eu curto, mas é o que está por trás de tudo isso, mano. É a forma como o people se entrega para o futebol e deixa de discutir sobre educação, deixa de discutir sobre segurança pública, deixa de discutir sobre saúde ou desenvolvimento social e econômico. Isso é que me preocupa, boy. Porque eu vejo meus bradas, meus colegas do Salo, a falarem: eu sou português, eu sou muito português, eu não sou Congo, eu sou isso. Tipo, eles mostram um orgulho que me assusta, mano. Como é que tu tipo, tens muito orgulho de dizer que és português e não és congolês ou não és tipo cabo-verdiano, não és mamo, tá vendo? E tudo isso, tipo, é um mamo que eu não consigo compreender até que ponto é que nós, enquanto pan-africanistas, estamos a falhar em fazer o dever de casa. Mas também tem uma cena, mano, e o Caçador toca bem nessa cena. Já está a ser difícil ter que estar a ensinar adulto. Está a ser difícil ter que estar a lidar com adulto, discutir com adulto, que tipo, ele sabe mesmo que ele é africano de raiz, mas tipo, vem te dizer que é africano porque nasceu em África, é africano por acidente e muito mais, tá vendo? Chamamos que me assustam, bué, mano. Eu, por vezes, me vejam como o ido contra. Ah, pô, o Aderto já chegou, já vai falar que nós somos tipo, estamos a ser manipulados, mas tipo, nós gostamos mesmo, nós amamos. Tipo, mano, nada contra o que tu amas, nada contra o que tu gostas. Mas tipo, se percebesse o que está por trás disso, ias entender porque que eu me posiciono da forma que eu me posiciono. E esse dilema tem acontecido bem em qualquer meio onde eu vá, que não seja no meio dos panafricanistas. O olhar sempre é esse, como se eu fosse o errado no meio deles, por estar a falar de uma cena que ele ama bué, que é o futebol. Ou então também, tipo, ainda vem o cinema e vem a novela. E pode, mano, mas aí volta. Fala aí, mano. Fala aí qualquer coisa. Eu sou de opinião que nós temos que deixar de explicar, principalmente para adultos. Eu estou a beirar aos 40, não tenho mais paciência para adulto. Um pouco agora nas crianças. Quem não entendeu até agora não vai entender mais. Entender não será pela minha via. Ou talvez, se for pela minha via, ou através de mim, vai ser por imposição. No entanto, eu queria dizer que o futebol, para nós, é até bom que nós sejamos os fracos da vez. Yeah. Eu acho que nós temos outras prioridades. Por quê? Porque nós, como africanos, temos que começar a entender uma coisa. Estão a nos levar para viver uma vida, e eles só viveram depois de se organizarem em outros aspectos. E nós, que queremos desorganizar nesses aspectos, eles querem que nós já começamos a viver assim. E isso atrapalha o nosso próprio crescimento. Nós temos outras prioridades. Temos que parar de nos comparar com nações que têm 100, 200 anos, que sempre foram independentes, sempre trabalharam para se construir. Grande ponto, mano. Grande ponto. Nós temos 50 anos. Nós ainda temos que começar a nos preocupar. Onde é que vamos plantar? Onde é que vamos construir?
puxar aquele rio dali para meter aqui para facilitar, vamos a nossas preocupações, têm que ser de acordo com a nossa necessidade. Nós estamos a viver de acordo com a vida dos outros, entendeu? E isso assim, é graças às redes sociais, graças a esta ideia que nos vendem de prosperidade, que sempre vem dos outros para nós, nunca de nós para eles. O futebol não é ruim, não estou a falar que o futebol é ruim, eu até assisto futebol quando dá. Não tá aqui, eu estou a usar a camisa do Corinthians. E eu estou a usar a camisa do Corinthians hoje aqui para falar de futebol, propositadamente, para dizer que não é de todo ruim, mas é o estágio em que se está. Eu, pelo menos, estou em condições de pegar meus, sei lá, R$ 200 e comprar uma camisa do Corinthians. Porra, se você não tem, se você R$ 200 faz diferença do teu orçamento, não compra, não usa. Mas a tua ânsia de ter vai te fazer você buscar, porque as redes sociais estão a falar. Vamos viver a partir dos nossos pontos de vista, das nossas necessidades e daquilo que nós queremos. O futebol não é prioridade. Vou tocar de novo aqui nessa tecla para terminar. Não façam apostas, não façam apostas, não batam fichas. Entendeu? E é preocupante a maneira como essas casas de apostas estão a se proliferar em Angola, Moçambique, África do Sul, Nigéria. É preocupante. Isso é vício, está a destruir famílias. Entendeu? Países que já ultrapassaram certos problemas, não tem isso, é sempre nos países subdesenvolvidos. Mas o Brasil é um país subdesenvolvido? Sim. O potencial que o Brasil tem devia estar à frente até da China e dos americanos, mas não está. Ainda é emergente. Vamos ter cuidado com jogos, é vício, não façam isso. Mantenham-se longe desses vícios. Por favor, depois me agradeçam lá atrás. Quem puder deixar de beber, deixa de beber. Quem puder deixar de fumar, deixa de fumar. Grande ponto, boy, grande ponto. Dash eu que fala bem pouco, mas nós estamos a terminar, mas o tipo, isso que vamos banzelar, tá vendo? Olha, eu também estava a ver hoje um vídeo e falava mesmo sobre esse assunto de casas de aposta, mano. Eu acho que muito mais do que falar para não fazer apostas, nós temos que falar também com quem publicita. Quem tem poder de desviar mentes, quem tem poder de, tipo, fazer com que o pessoal faça essas apostas, tá vendo? Nada contra, tipo, as pessoas, mas contra a forma como eles fazem, tipo, só ganha-pão, mano. Eles fazem ganha-pão, fazendo com que os outros apostem. Fala aí, Eva, fala aí. Estava só adentro. Eu fiz um vídeo ano passado, o ano antepassado ou passado, falando da ligação que o Fly Squad tem com as casas de aposta. O Fly Squad, o podcast do Fly Squad foi o primeiro a trazer as bets assim, a nível esta pública. E não só dele, mas a relação que ele tem também com a estagiários financeiros, que era daquele burlador. Eles precisam começar a ser responsabilizados. Nosso país está uma baderna por causa disso. O Fly precisa ser responsabilizado por isso. Essas pessoas que foram burladas pela estagiário financeiro, que aquilo também basicamente é um jogo, porque aquilo não é investimento. Investimento não é assim. Entendeu? E ninguém faz nada, ninguém fala nada. Nós temos o péssimo hábito de fazer o quê? Espera só, mano, que aquele gajo que vem, ele vem, nos rouba 10 mil, depois nos dá 1.000. Nós chamamos ele de bondoso, de benevolente, porque já esquecemos que ele que nos roubou os 10 mil. Não se pode ver burro. Tá a ver? Ao invés de falar para esse pico, porque o senhor tá, olha, fazer isso, mano. Tem que ficar atento, chamar a atenção ao Fly. O Fly tá um ladrão quanto esses próprios que são donos. Porque eles ficam com o dinheiro do povo também. Big bom. É um ponto, mano. Nossa sociedade está bem perdida nesse mesmo jogo de aposta, mano. Eu não conheço, tipo, ninguém diretamente que
estragou a sua vida por conta disso, mas há muito relato, mano, há muita informação, há muita gente a lamentar, tipo, mano, só eu no meu salão, eu tenho colegas, tipo, ele hoje, tipo, imagina, na segunda-feira ele vem a te lamentar por boy, só por causa de um jogo, e o mano entra. Você pensa que ele, tipo, só jogou, falhou, tá fixe. Terça-feira de novo, ei, só por causa de um golo, tipo, na semana ele consegue vir te lamentar mesmo, mas, tipo, os 5 dias da semana, boy. Como é que é possível, tipo, como é que é possível um tropa Aderdo, vir te lamentar nos 5 dias da semana e não tomar, Aderdo, tipo, não ter emenda? Fala aí, Aderdo. Soba. Vou ficando sem internet. Eu acho que vou ter que me ausentar. A gente vai ter que voltar numa outra ocasião. Mas a questão que o Cacindula levantou é extremamente importante. As casas de aposta. E quando nós temos sociedades como a nossa, sociedade extremamente miserável, sociedades com muita dificuldade, qualquer coisa vale. E o Cassino vai falar sobre denunciar o Fly Squad e os outros que também fazem publicidade sobre as casas de apostas. Nós temos muitos influenciadores que fazem isso. Infelizmente, essas denúncias podem não fazer sentido, porque nós temos um governo bem fragilizado, que permite, até que considera que jogos de aposta são um contributo para aquilo que é o desemprego do cidadão angolano. Okay? É um desrespeito. Enquanto nós tivermos governos como esse, vamos fazer questão, como Cacindula faz, de alertar, não vamos nos calar, vamos alertar, mas será bem difícil essas pessoas serem responsabilizadas criminalmente por causa do governo que nós temos, okay? Fragilizado. E eu vou ter que me ausentar, infelizmente, estou a ficar sem internet. Continuação boa para vocês, boa conversa e estamos juntos. Brinca, Não, toma. mano, nós também estamos já a bazar. Epá, como sempre, mano, Dash é o último a falar e o que fala pouco. Estamos a nos despedir. Curti bué da vossa presença aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite e se disponibilizarem para fazer parte desse podcast, que é uma edição especial. Estamos juntos, mano. Um gajo conta com o vosso apoio e vice-versa, mano. Para qualquer projeto, para qualquer cena, eu conto bem convosco e eu sei que vocês também contam comigo e nunca vamos nos largar. Ubuntu, hoje e sempre, mano. Saúde. Vazamos. Estamos juntos. Ubuntu. Yeah. Ubuntu, Monja. Próximo tema será anunciado e se puder, vamos cruzar de novo. Oba, oba.